Para aqui à mesa, vamos reiniciar nossas atividades. Doutora Daisy é ex-professora do Instituto de Relações Internacionais e da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Doutora em Direito Internacional e mestra em Integração Latino-Americana pela Universidade de Santa Maria. Foi consultora jurídica da Secretaria do Mercosul em Montevidéu entre 2003 e 2006. E coordena o Instituto de Relações Internacionais da USP, um grupo de estudos sobre internacionalização, direito e justiça, e o projeto de extensão universitária Cosmópolis, que trata da migração. Bem-vinda, doutora Daisy. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Flávia. Eu nasci em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que fica muito perto de Ribeira, e depois eu morei por 3 anos no Uruguai, mas esqueci um pouquinho do espanhol. Meu espanhol está um pouco enferrujado. Mas, de qualquer forma, eu vou tentar falar em espanhol. Se ficar insuportável para vocês, por favor, façam um sinal e eu troco para o português. Eu estava falando em São Paulo com a doutora Karina e é um idioma muito forte no sul do Brasil, que é o portunhol selvagem. Então, vamos adotar o portunhol selvagem, que é o idioma do futuro. Mas não hesitem em me falar, se não compreenderem, eu passo para o português. Eu quero começar Durante o almoço eu troquei um pouco minha apresentação para colocar aqui uma frase da Marie José. Muito obrigado, a sua frase foi perfeita para a sua apresentação. Nós falamos como adotar o enfoque comum de direitos humanos, especialmente o direito à saúde, nos sistemas de saúde que são diferenciados. Ou seja, como falar de direito à saúde em um bloco, se há alguns estados onde não está consagrada essa visão de direito à saúde. Esse é o desafio. E eu não tenho essa resposta, tá? Eu já adianto que eu não tenho a resposta para essa pergunta. Mas eu acredito que, como disse a doutora Karina Vance, a quem eu agradeço muito pelo convite, por estar aqui, uma oportunidade extraordinária para mim. Como disse a doutora Karina, é necessário enfrentar o desafio, ainda que no momento não tenhamos a resposta, porque temos os migrantes, não é? No Brasil, por exemplo, se calcula que nós temos agora, nesse momento, 320 mil migrantes sul-americanos, ou seja, eles estão aqui. Não existe nenhuma outra opção que não seja enfrentar essa questão. E enfrentar a questão pela perspectiva dos direitos humanos é muito importante, pois isso é decisivo para a vida dessas pessoas. Eu também acredito que, por um lado, existe a perspectiva da saúde sobre as migrações, que é muito diferente de outros setores dos governos. E, num segundo momento, nós podemos ter essa perspectiva da saúde em 2 grandes vertentes. A primeira, dos sistemas de vigilância epidemiológica, que certamente são muito importantes, mas há todo um conjunto de estratégias e estudos e uma compreensão da saúde global hoje no mundo, que fazem com que a visão de segurança sanitária, que não é muito diferente, é diferente, mas não tão diferente quanto poderíamos achar da visão geral de segurança, e há um risco, não sei se vocês acompanham a evolução da agenda da saúde global,
A partir da crise do Ebola, nós tivemos uma mudança muito importante e hoje, no debate dos estados e também nas universidades, em todos os setores, existe uma tendência à predominância da segurança da saúde global em relação a outras possibilidades de falar de saúde global que estamos construindo com o passar dos anos. E nesse ponto, o Brasil teve um protagonismo muito importante, especialmente com a atuação da Fiocruz, mas também no temporão aqui no Instituto ISAGS e toda a visão que se construiu na Unasul e que transmitiu uma visão distinta da governança de saúde global e que não tem como principal ideia de segurança ou de vigilância que venha antes da perspectiva dos direitos. Então aqui nós temos que ter cuidado, olhar para as migrações internacionais sob uma perspectiva de saúde, mas de segurança sanitária pode ter impactos muito negativos sobre os direitos das pessoas, ou seja, preocupar-se com os imigrantes como pessoas que podem trazer e transmitir doenças. Não é isso que me parece importante hoje para nós. Mas o enfoque das migrações pelo prisma da saúde, com perspectiva dos direitos, isso sim me parece ser o nosso desafio e eu acho que é o que nós precisamos agora. Então quero pensar com vocês que ideias centrais é que poderiam inspirar esse enfoque das migrações internacionais pelo direito à saúde. Começando pelo Tratado de Brasília, eu infelizmente sou advogada e professora de Direito Internacional, o que não me ajuda muito nesse diálogo, mas eu vou apresentar agora para vocês o problema da eficácia dessa normativa que nós temos na região e as contradições com algumas normativas nacionais específicas, mas eu quero começar com uma ideia que já está nesse Tratado Constitutivo da Unasul, que é, e elas são sucessivas no texto em tratar, o artigo 3, que define os objetivos específicos da Unasul. Nós teremos a consolidação de uma identidade sul-americana com o objetivo de alcançar a cidadania sul-americana, seguida pelo acesso universal à segurança social e serviços de saúde. Evidentemente, é uma norma programática. Nós não podemos tirar daqui uma aplicabilidade imediata, mas podemos sim tirar daqui a ideia de que a cidadania sul-americana compreenderia o acesso universal aos serviços de saúde. Acho que foi mencionado hoje de manhã, durante a abertura do seminário, mas é interessante lembrar dessa ideia que foi expressa pelo secretário-geral da Unasul, Nelson Samper, a ideia de não apresentar as migrações internacionais da nossa região como um problema ou como uma ameaça. Já sabem com quem quero fazer a comparação. Hoje a visão de imigração como crise, ameaça, problema, tudo isso que vem da Europa nesse momento, é tudo que nós não podemos fazer, que é nos inspirar pelo paradigma europeu. Nós não devemos fazer isso agora nessa região. Então aqui nós temos um elemento que me parece importante. Um outro é essa ideia de circulação de 430 milhões de sul-americanos na região, ou seja, uma ideia de cidadania sul-americana com livre circulação de pessoas, que evidentemente é muito positiva em relação aos migrantes regionais, mas muito negativa em relação a outros países que, como foi dito pelo representante da Organização Internacional de Migração, isso é muito importante, há uma diversificação dos fluxos migratórios que causam uma grande perplexidade em vários países, inclusive o Brasil, que não estava acostumado a determinados fluxos migratórios que se intensificaram e, ou melhor, se diversificaram nos últimos anos por razões que não temos tempo de analisar aqui. E essa visão de cidadania sul-americana tenta se diferenciar da ideia
de livre circulação dos trabalhadores como um elemento de política comercial, como um elemento de integração econômica comercial. Ou seja, o que ele tenta dizer, o secretário-geral, é que a Unasul vai além de uma livre circulação que serve ao mercado comum, como seria o caso do Mercosul. Já vamos ver que o Mercosul cumpre um outro papel mais interessante, que é a construção de um mercado comum. Mas, de qualquer forma, o que ele tenta delimitar é que, para nós, não se trata simplesmente de uma questão econômica de livre circulação de trabalhadores, mas, na verdade, se trata de construir uma cidadania mais ampla que garanta e que esteja próxima de garantir um direito de migrar na nossa região. Ou seja, é importante dizer, como o Leonor falou hoje de manhã, que há muita retórica e existe uma distância entre a retórica e a realidade. Me alegra muito que a Unasul tenha a intenção de construir um direito de migrar na nossa região, embora não seja isso que existe nesse momento, nem nessa região, nem em nenhum outro lugar do mundo. Eu utilizei a expressão aqui, parente pobre dos direitos humanos. O direito de migrar é um parente pobre dos direitos humanos, porque não está consagrado claramente na Declaração Universal de Direitos Humanos. Existe um artigo que nos permite o deslocamento no nosso território, nos permite sair do nosso país, mas não nos permite necessariamente a entrada em outro país. E o que nós vimos até o momento é bem ao contrário, são políticas restritivas, migratórias. Não há dúvida sobre o fato de que continua sendo responsabilidade do Estado Nacional definir regras de migração, ou seja, podemos ter acordos de migração, podemos ter processos como o europeu de criação de uma cidadania regional, mas isso não tira dos estados o poder de definir as regras de migração, e essa ideia é muito importante, é o primeiro obstáculo quando se pensa em uma mobilização regional pelos direitos dos imigrantes. Na maior parte dos estados também persiste a vinculação entre direitos de nacionalidade, que vai nos interessar em alguns casos relacionados à saúde, ou seja, você precisa ser cidadão de um estado ou certos estados para ter acesso à saúde. Então podemos resumir da seguinte maneira: existe um desejo de saída generalizado no mundo, mas não existe um direito de entrada generalizado. Juridicamente é aberto para o refúgio, mas o que vemos hoje é que princípios que são fundamentais no direito internacional dos refugiados não estão sendo respeitados. Por exemplo, a declaração entre a União Europeia e a Turquia, que é claramente uma negação, uma violação do princípio que nós chamamos de não rechaço dos imigrantes. E alguns autores chegam a denunciar uma negociata de pessoas, porque existe uma troca de pessoas que se devolvem à Turquia. Então, nesse momento, em teoria, podemos dizer que os refugiados têm direito de entrar, mas tenho que dizer que na prática temos dificuldades. Eu não estou falando dos países mais pobres que estão rechaçando pessoas de outros estados, mas sim estou falando do maior produto interno bruto da economia mundial, estou falando do maior player mundial, que é a União Europeia. Então, nesse momento, não é um momento favorável. Também quero deixar a ideia de que a livre circulação de pessoas, a globalização econômica prometeu, e foi dito que nunca na história houve uma circulação tão intensa de pessoas, e de certa maneira isso é verdade. Se nós tomamos os dados da Organização Mundial de Turismo, nós vemos que mais de 1 milhão de pessoas circula a cada ano internacionalmente para turismo ou negócios, e esse número cresce a cada ano. Mas se nós olharmos para esse 1 milhão, ou 1 bilhão, na verdade, de pessoas circulando, por outro lado, nós temos nos nossos estudos a constatação de que 2/3 da humanidade não sai do lugar de onde nasceu. E não sai do lugar de onde nasceu não porque não
tenha vontade de sair, mas sim porque não tem rede ou recursos financeiros para fazê-lo. O dinheiro não é suficiente para sair do lugar. Você tem que ter uma rede de contatos. Podemos encarar a globalização de duas formas. Uma, olhando para esse 1/3 que se desloca internacionalmente, que está inserido na economia, que está inserido em uma lógica de direitos e tem essa possibilidade de acesso à mobilidade, mas temos 2/3 da humanidade que simplesmente não podem se deslocar, continua sedentária. Então, globalização não é exatamente o que parece ser. E aqui eu vou passar muito rápido porque foi muito bem abordado hoje de manhã pelo nosso colega da Organização Internacional de Migrações, e eu quero falar desses infográficos que nós fizemos aqui para essa revista chamada SUR, Revista de Direitos Humanos, que está gratuitamente disponível na internet em inglês, português e espanhol. Nós fizemos nessa revista um dossiê sobre migrações e direitos humanos, que tem infográficos como aqueles que apareceram anteriormente, com dados sobre mobilidade humana, refúgio, migrações e etc. E nesse dossiê existe um artigo de um grande acadêmico argentino, que é o Pablo Seriani, que faz um trabalho muito importante em matéria de migrações. A Universidade de Lanús é uma referência muito importante para nós. E a única coisa que eu quero deixar como ideia central, também do que eu vou abordar, é uma visão crítica sobre essas denominações. Refugiado, migrante econômico e outras. Então, Pablo, no seu dossiê, escreve um artigo onde ele desconstrói a ideia de que devemos conceder uma proteção internacional apenas aos refugiados. E ele responde e contesta com muita força também o ponto da economia. É preciso dar uma proteção a todos os que migram, não apenas aqueles que migram por razões econômicas. Há uma dificuldade de dizer quem é obrigado a partir, que não pode ficar na sua casa, e quem quer partir. Essas decisões e esses limites são cada vez mais tênues. Em função de mudanças climáticas, em função de uma pluralidade de fatores, onde fica mais difícil estabelecer esses pontos. De qualquer maneira, isso já foi abordado, é preciso desconstruir a ideia de que os migrantes do sul vão para o norte. Isso já é algo do passado. A migração sul-sul supera a migração sul-norte. Este relatório vem do Banco Mundial de dezembro do ano passado. E outra ideia que também nós temos que desconstruir, que todos queremos viver na Europa, nos Estados Unidos, no mundo desenvolvido. Se vocês ouvirem os discursos de campanha, por exemplo, agora, na campanha presidencial norte-americana, parece que é uma invasão de imigrantes nos Estados Unidos. O mesmo quando a gente acompanha as eleições nos países europeus. Não é verdadeira nem real, desde o ponto de vista de migrações, nem desde o ponto de vista dos países que recebem. Os países que mais recebem refugiados são Turquia, Líbano, Etiópia, e os países europeus não são os primeiros destinos, nem os destinos preferenciais. 89% dos refugiados está no mundo em desenvolvimento. São países que têm muita dificuldade. Então, quem tem o direito de falar de uma crise de refugiados realmente é a Turquia, o Líbano, que tem uma presença muito grande de migrantes e refugiados em relação à sua população. Mas a Europa nos vende essa imagem, este paradigma securitário. E nem em termos de saúde, não é a região mais afetada pelo fenômeno. Falando especificamente do direito à saúde na nossa região, o tema mais concreto
é que nós estamos no direito de hard long, duro, não importam as conferências, as declarações, onde é que a gente tem um instrumento jurídico que, além de importante, porque beneficiou a milhares de imigrantes na nossa região, temos que falar nos acordos de moradia, de residência do Mercosul, que não são retórica, são um exemplo de nossa possibilidade de tomar iniciativas e providências necessárias, que são realmente necessárias para a proteção dos nossos direitos. Esse acordo foi assinado em 2001 e entrou em vigor um pouco mais tarde. No Brasil, acho que em 2009. No Brasil, inclusive, é difícil estabelecer a diferença entre os benefícios acordados pela Lei de Anistia de 2009, que beneficiou mais de 40 mil migrantes no Brasil, mas, de qualquer maneira, é um processo que regularizou milhares de pessoas no Brasil, ainda que no Brasil talvez se faça confusão entre mecanismos de regularização e o próprio acordo de residência ou de local de moradia permanente. Na prática, hoje, alcança todos os países da América do Sul, à exceção da Guiana e do Suriname, não apenas os estados do Mercosul, mas aqueles associados, também aceitaram este acordo. E claro que a aplicação efetiva requer ajustes internos, já vamos ver por quê, mas, de qualquer maneira, nós podemos dizer que o acordo de residência do Mercosul é o grande passo para migrar a nossa região. Mas com um problema que já mencionei, e acho que para os nossos sistemas de saúde é alguma coisa muito importante, porque beneficia aos sul-americanos, é um passo ao direito de migrar dos sul-americanos. O primeiro problema é em relação à aplicação dos acordos de residência do Mercosul e outros acordos correlatos que permitem a sua aplicação. Para resumir, eu não sei se vocês sabem o que é o acordo. A ideia é que, com um conjunto muito pequeno de documentos, podemos ter residência provisória de 2 anos, e depois de 2 anos, essa residência pode tornar-se permanente. Entre os requisitos para termos essa residência através do Mercosul, de acordo com os textos e com as propostas, dependendo da legislação nacional do país, que pode ser que se exija um certificado de saúde. Nem todos os países o exigem. O Brasil não faz esta exigência, mas aqui nós temos um problema. Alguns países impõem a condição da saúde do migrante para que ele entre no seu território. Isso a gente podia ou poderia avançar. Os países estão livres. Se a legislação nacional exige, tudo bem. Então, essa possibilidade é aberta de escolher se vai aceitar ou não um migrante que tenha qualquer problema de saúde. Nós podemos avançar se a gente conseguir mudar este ponto. Nós podemos identificar 3 países em relação a essa legislação nacional ou federal. Como eu trabalhei na Secretaria do Mercosul por 3 anos, eu não vou identificar quais são os países. Eu não quero. Eu quero a amizade de todos. Apenas vou dizer que há 3 grupos que há uma
compatibilidade dos acordos, menos dificuldades de aplicação dos acordos de residência, porque já se discute o que tem sido aplicado como lei, que garantias de direitos humanos são garantias também de conseguir a residência. Mas há grupos ou países que ainda está se discutindo essas mudanças, e há países onde ninguém começou ou não começaram nenhum processo de revisão. Há um acordo de residência, mas esse acordo, ele se opõe a uma legislação federal que não é compatível com o acordo em muitos pontos. Por exemplo, porque a gente não tem um protocolo ou uma norma de regulamentação dos acordos, nós podemos interpretar de maneira restritiva os requisitos ou os pré-requisitos para o acesso à residência. Os países que têm uma legislação federal menos favorável, no momento de regulamentar, eles colocam entraves, porque não interessa a eles, impondo dificuldades adicionais, tanto ao direito à residência permanente como à temporária. Em relação ao direito à saúde, infelizmente, os acordos de residência não mencionam a palavra saúde nem saneamento ou sanitarismo. Eu acho que no artigo 9, que reconhece os direitos dos migrantes e dos membros de suas famílias, garante a igualdade de direitos civis, e entre os direitos que deverão ser oferecidos em igualdade de condições são os direitos à liberdade civis, sociais, culturais e econômicas. Então, a abordagem, embora não especifique a palavra saúde, igualdade de acesso aos direitos significa, de alguma maneira, o reconhecimento à saúde. Nós estamos no mesmo patamar onde estávamos quando começamos a lidar com o problema. Não é garantir um direito à saúde, mas garantir a igualdade de tratamento. Não é pouco, mas também não é suficiente para garantir a saúde dos migrantes. E no ponto 3 do artigo 9, principalmente trata das condições de remuneração, condições de trabalho e seguridade social dos trabalhadores. Nós, em relação aos acordos de residência, devemos muito à Argentina, que tomou à frente essa questão no seio do Mercosul, mas também as coordenadoras das centrais sindicais e outros mecanismos de participação cidadã e participação civil, onde o Mercosul tem um papel importante. A Argentina e o protagonismo do Mercosul a favor deste acordo. Há uma preocupação específica com a questão dos trabalhadores, e aqui nós poderíamos também tirar algum suporte jurídico quando falamos de igualdade de condições em relação à legislação trabalhista, imaginando onde há uma proteção à saúde daqueles vinculados ao trabalho. Qual seria o desafio para a implementação desses acordos de residência no Mercosul? Como já viram,
alcança também a Unasul, e isso também se refere à saúde. É a heterogeneidade da legislação ou das legislações federais. Fizemos acordos, mas não foi normatizado. Eu também não acho que isso seja uma possibilidade concreta, mas em matéria de política migratória vai influenciar. Nós temos uma eficácia nessas normas do Mercosul que é diferente entre os países que firmaram o acordo. Alguns simplesmente não implementam nenhuma parte do acordo, outros já estão mais avançados, mas no seio e no âmbito dos estados há interpretações diferentes, dependendo do governo, da região, do país. Sobre o alcance do acordo, não temos nenhuma manifestação do Mercosul sobre esse tema, considerando manifestações de controvérsia, mas ainda fica o desafio. E eu estou tentando aqui identificar os desafios, como pediu a doutora Karina, e até ousar proposições, mas claramente o tema é a heterogeneidade da aplicação desses acordos, ainda que tenham sido passos importantes. Eu queria também falar do caso de São Paulo, e com o que eu ouvi pela manhã, me pareceu importante também, porque coincide com a visão da Organização Internacional das Migrações, que fez um acordo específico, percebendo que a direção local teria que dar uma resposta imediata ao tema da chegada dos fluxos migratórios, como outras manifestações que surgiram no debate pela manhã. E a questão da AIDS é muito importante. E eu não sei se os representantes do Brasil vão falar amanhã sobre o caso de São Paulo. E aí eu fico me desculpando por falar na vez dos outros ou sobre o tema dos outros. Quero dizer que São Paulo se transformou em um local de passagem muito importante. Já era um local de destino de imigração sul-americana, de bolivianos, peruanos, paraguaios, mas se transformou nos últimos 4, 5 anos em um local de passagem de imigrantes de outras nacionalidades que tinham como objetivo o emprego no sul do Brasil. E aí eu falo sobre os haitianos, que foi uma migração que passou com São Paulo com muita força, mas também a migração africana, o que gerou respostas muito interessantes, a meu ver, e se criou na Secretaria de Direitos Humanos uma coordenação de política para migrantes. Esta coordenação se justificou pela necessidade de dar uma assistência humanitária a essas pessoas que passavam por São Paulo, mas visando outros destinos, que sobrecarregou os mecanismos de assistência de São Paulo. Caritas e outras organizações que trabalham na acolhida dos migrantes e refugiados. Então, esta sobrecarga gerou uma demanda em relação às autoridades municipais, onde esse pessoal vai dormir, onde vai comer. Então, em um primeiro momento, se criou um centro de referência que dá uma primeira acolhida a esses migrantes. Mas depois, essa coordenação de política, que está localizada na prefeitura, passou a se dar conta que teriam que articular os diferentes setores do governo municipal, que a educação e a saúde e a assistência social não estavam conversando entre si. Seria necessário ter uma coordenação na articulação e
houve uma grande participação social para as diferentes comunidades, para uma política local específica e orientada para os migrantes, que foi aprovada pela Câmara de Vereadores. Então, São Paulo tem uma política voltada para os migrantes. E nós esperamos que essa política não fique ao sabor da alternância de poder. Nós sabemos que nós vamos ter uma mudança muito grande. Em janeiro já se anunciou a extinção da Secretaria de Direitos Humanos e nós temos um medo justificado. Não sabemos onde é que vai estar localizada a coordenação de políticas para migrantes. Mas a gente confia na inteligência da nova gestão para que eles verifiquem o que funcionou no governo municipal e temos aí a esperança de que essa coordenação continue. De qualquer forma, não temos opções. Temos que aplicar a política local. E nós estaremos aí para cobrar da prefeitura e tomar medidas legais também. Mas me parece que é um ponto importante por conta dos mecanismos práticos que foram encontrados nas unidades básicas de saúde, dando uma resposta aos migrantes. Eu quero sugerir este artigo que está contido em um dossiê. É um dossiê acadêmico e este artigo tem muitas informações de governo e de práticas que eu espero que sejam úteis. A doutora Karina Vance, para nossa alegria, também esteve conosco. E aqui temos esse artigo que aborda especificamente a questão da saúde na política local para migrantes em São Paulo. E explica como as unidades de saúde localizadas, onde há presença de imigrantes, desenvolveram estratégias específicas. O artigo diz: falta um Jorge. Jorge é um agente comunitário boliviano que foi uma figura muito importante, principalmente para as mulheres bolivianas, para levar ao serviço de saúde. Olha, o Sistema Único de Saúde vai atendê-los, ainda que vocês não estejam legalizados. E também ajudou muito a população feminina. E esses agentes comunitários, que também são migrantes, foram, de certa forma, um sucesso dessa política. Mas nós não temos os agentes comunitários em número suficiente. Por isso que o título do artigo diz: falta um Jorge. É porque falta pessoal mesmo. E, bem, eu não tenho habilidade em informática, então eu não trouxe os autores Isadora Stephens e James Martins. Vocês podem ter a direção, o correio eletrônico na internet, mas este título é pertinente, porque faltam agentes comunitários migrantes. E eu acho que esta é uma resposta local que pode ser adotada em outros lugares. Em relação ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, é preciso valorizar o Instituto de Políticas Públicas e de Direitos Humanos do Mercosul. É um parceiro muito interessante para o ISAGS, e nós chamamos de IPPDH, é um nome comprido.
e a Andressa pertence a este instituto, vem fazendo um trabalho extraordinário em matéria de migrações, desde estudos profundos sobre a cidade de Buenos Aires. E eu digo fizemos porque o meu grupo de pesquisa participa desta pesquisa, coordenada pelo IPPDH. Estamos fazendo este diagnóstico profundo das migrações sul-americanas em São Paulo. Eu entrevistei 44 migrantes, entrevistas bem longas, profundas, onde cada um conta a sua história, e principalmente com enfoque de políticas públicas. E assim nós temos muitos elementos, e eu convido a todos a acompanhar quando de sua publicação. Eu espero que a gente possa fazer isso brevemente. E temos as dificuldades, os pontos de fracasso e os pontos positivos. O Instituto tem também outras publicações importantes, que eu não terei tempo de listar, mas tudo está no portal da internet do Instituto, e a Andressa certamente mencionará. Quero que os senhores prestem atenção a um princípio que se estabeleceu, que é o direito à vida e à integridade pessoal com assistência à saúde humana. Ainda que não tenhamos o direito à saúde legalmente, por exemplo, do SUS brasileiro, nós podemos falar do direito à vida e um elemento de defesa da atenção à saúde. E isso vem de antes de um caso que aconteceu na Comissão Interamericana, que nós chamamos de caso Andrea Morlock contra os Estados Unidos, quando uma migrante da Jamaica seria deportada dos Estados Unidos, e a comissão dizia, não, ela não pode deportar, porque na Jamaica ela era portadora do vírus da AIDS, e a comissão não permitiu, considerou esta deportação a uma violação e a uma condenação a uma morte prematura. Então, a saúde do migrante, ela fica defendida, principalmente as crianças. Então, o direito à saúde pode ser interessante em relação a estratégias de judicialização desses direitos. Eu estou do lado do ativismo pelos direitos, espero que não tenhamos confronto no ativismo, mas é interessante que nos escutem, a nós que estamos acompanhando essas transformações das migrações sul-americanas. Uma vez mais, agradeço o privilégio de estar com vocês e amanhã escutar os representantes de 8 países. Representa 2 ou 3 anos de investigação empírica. Então, é uma oportunidade muito grande e muito interessante que este seminário traz.